Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombroso pelo que lhe acontecera. Amém. Irmãos queridos, nós estamos aqui esta noite, estamos começando um ano. Hoje é o primeiro dia do ano de 2026, 1º de janeiro. E eu não vejo, irmãos, aqui, senão outro motivo de nós lermos sobre essas escrituras, sobre este evangelho, sobre esta palavra. Eu não vejo outro motivo, senão estarmos começando o primeiro dia, e eu quero falar com os irmãos um pouquinho, quero conversar com vocês sobre o seguinte tema, neste primeiro dia do ano: o poder do nome de Jesus. Nós estamos iniciando um ano nessa mensagem expositiva, esse sermão expositivo da palavra de Deus. Tem muita gente, irmãos, começando o ano com um pensamento positivo. Sabe aquela história de, infelizmente hoje tudo que você fala, a internet, ela tira como meme, tira suas próprias conclusões, e isso, irmãos, toma uma proporção, às vezes até desproporcional para nós. Eu não quero falar, estamos começando com o pé, não quero nem concluir essa fase para que ninguém olhe ou ouça isso. O irmão André disse, é daquilo, eu sou de Cristo, entenda bem isso. Mas tem muita gente que no começo do ano faz planos, acho que todos nós, né? Este ano vou fazer assim, este ano eu vou fazer isso, este ano vai ser desta maneira. Eu passei o ano de 2025, nesses 4 anos últimos aí de ministério, mas especialmente nesse ano de 2025, lembrando sempre a igreja de Cristo, que nós não somos aquilo que falamos, nós também não somos aquilo que desejamos, nós não somos aquilo que prometemos, nós também não somos aquilo que pensamos, nós somos aquilo que fazemos, justamente o que nós fazemos. E dentro desta mesma percepção, desta reflexão, a partir das nossas ações, o que nós fazemos é o que identifica quem somos. Por que não olhar para Jesus Cristo no primeiro dia do ano e entender que se fazemos, fazemos para a glória de Deus. Se vamos fazer, fazemos para que o nome de Deus seja glorificado a partir de nós, em nós, através de nós. Aqui, irmãos, esse texto está dizendo claramente sobre esta perspectiva, pregando para nós, a todos que aqui estamos, sobre o poder que tem o nome de Jesus para todos nós. Esta noite, nós vamos então falar um pouquinho sobre este texto, e o plano de fundo aqui, o solo aqui, irmãos, o terreno
que nós vamos usar para esta palavra é Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao 26. Nós entendemos que aqui acontece um milagre, irmãos, e já em seguida acontece o sermão que Pedro, irmãos, dá na igreja, ou prega, anunciando o evangelho. Pedro, ele seguiu aqui então, pregando o evangelho. O milagre que aconteceu aqui do versículo 1 ao versículo 10, foi uma porta que abriu para Pedro, uma porta de entrada, um pano de fundo, um papel de fundo, um terreno para que Pedro entrasse a partir deste milagre e anunciasse o evangelho do Senhor Jesus. Bem, foi uma oportunidade para proclamar o evangelho. Esse texto é um texto narrativo e rico em detalhes, irmãos, que nós vamos passar a descrever agora, sendo cada elemento aqui significativo. E o ponto central deste evangelho que acabou de ser lido é sobre o poder do nome de Jesus Cristo. E todas as aplicações desse texto está, irmãos, como um tema ou um ponto central, aplicadas em convergir o nosso coração a essa verdade em Cristo Jesus. E o nome do Senhor está acima de outro e qualquer nome, que nada está além do nome de Jesus e muito menos do sangue de Jesus Cristo. Vejamos, queridos, era uma tarde comum em Jerusalém, todos ali estão se reunindo, o sol estava descendo agora no céu e se aproximava a hora nona, irmãos queridos, ou seja, 3 horas da tarde, hora nona, 3 horas da tarde. O momento da oração vespertina no templo está para se acontecer. Por alguns momentos a oração vai acontecer e milhares de pessoas estão subindo as escadarias para o sacrifício da tarde, o templo, a sinagoga, o pessoal ali que, irmãos, servia, o povo que servia a esta religião, estão se reunindo, estão subindo as escadarias. O sol está baixando, eles estão rumando agora às portarias do templo para subir, para então agora, irmãos, oferecer o sacrifício da tarde. E entre a multidão tem 2 homens. Jesus, quando ele ressuscita, ele dá ordem que vá de 2 em 2 para pregar o evangelho, para dar continuidade à pregação do evangelho. Aqui conhecemos 2 personagens que dão continuidade à missão evangelística, já conhecendo antes na vida cristã, em sua vida e missão cristã nessa terra de Cristo, melhor dizendo, a vida de Cristo e sua missão. Agora, após a morte e ressuscitação do Senhor Jesus, os discípulos que aqui estão, Pedro e João, após a ordem dada de Jesus para eles que fossem de 2 em 2, então João e Pedro está diante dessa escadaria, adentrando nesse templo para pregar o evangelho. Bem, então, poucos dias antes de ser recebido eles haviam recebido, melhor dizendo, o Espírito Santo em Pentecoste, em Atos capítulo 2. Lembrando que estamos no capítulo 3. A igreja acabara de nascer. Jesus disse: ficai-vos aqui. E eles ficaram. E receberam em Atos 2 o Espírito Santo de Deus. A igreja agora acabou de nascer. Bem, a igreja acabara de nascer e cerca de 3.000 pessoas haviam sido batizadas, desceram as águas e receberam, irmãos, do seu coração o Espírito Santo de Deus, foram batizadas, receberam o evangelho. E agora esses pescadores da Galileia estão subindo ao templo. Os pescadores da Galileia, homens humildes, estão subindo as escadarias para adentrar ao templo, mas não apenas como judeus praticantes, não como judeus que estão ali para sacrificar, mas como apóstolos agora do Senhor Jesus Cristo. Estão dando continuidade ao ministério de Jesus, estão dando continuidade. E na entrada, a Bíblia está escrevendo aqui que na entrada, junto à porta chamada Formosa, quem estava lá? Um homem. Estava lá um homem sentado no mesmo lugar, aonde ficava todos os dias. Irmãos, havia mais de 40 anos que ele estava ali, no mesmo lugar. Todos que passavam, ofertavam, davam lanche, uma bebida, uma água, talvez um calçado, uma roupa, um cobertor, um travesseiro, dava a ele um pão, dava a ele algo para que ele comesse. Estava ali há 40 anos no mesmo lugar, posicionado estrategicamente.
As pessoas passavam, doavam. Ele era coxo, a Bíblia diz que aqui ele era coxo de nascença, ou seja, ele nasceu desta maneira, irmãos. Era, versículo 2, e era trazido o homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, qual todos os dias punha a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Aquele homem não sabia, ele não tinha no seu coração uma certeza, irmãos, do que iria acontecer. Aquele homem não sabia o que ia acontecer agora, nos momentos próximos, mas aquela tarde estava escrito pelo próprio Deus que sua vida iria mudar, sua vida mudaria para sempre. Ele então pedia alguma esmola, recebia algo ali infinitamente maior, iria receber. Estava posicionado estrategicamente para receber apenas moedinhas, um pãozinho, o resto de uma comida, mas o que aconteceria no seu coração, o que iria acontecer ali, irmãos, ele não tinha ideia, iria mudar a sua vida para sempre. Nós estamos aqui em um cenário de milagre grandioso. Versículo de número 1 diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da nona oração, da oração a nona. Lucas é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, então, o autor de Atos, nos dá detalhes que enriquecem esta narrativa que nós acabamos de ler. 2 discípulos em comunhão. A Bíblia está dizendo que Pedro e João subiam juntos, caminhavam juntos. E aqui aponta para o entendimento, a particularidade deles aqui é comunhão. Eles eram amigos, andavam juntos. Esses dois homens aparecem frequentemente unidos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Quando você esfolha o livro de Atos, você vê sempre eles juntos, juntos no cenáculo, juntos no Pentecoste, juntos agora subindo ao templo. Nós sabemos que quando a Maria, as mulheres avisam, olha, Jesus ressuscitou, os dois estão indo juntos também para o sepulcro, para ver se Jesus tinha ressuscitado, para conferir. Jesus havia enviado os discípulos de 2 em 2, Lucas 10:1 vai falar isso. Há poder na comunhão, há força no companheirismo. Eclesiastes diz que é melhor ser de 2 do que em 1, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Irmãos, andar sozinho é algo difícil. Precisamos andar juntos. Precisamos ter pessoas do nosso lado que orem por nós. Se tiver mais que 2, maravilha. Mas, irmãos, é necessário andar junto. Eu não sei se você tem escolhido uma vida solitária, andar solitário, solitária, sozinha, sozinho. Não, nós precisamos de alguém, irmãos queridos. Tem sempre alguém que está do nosso lado nos apoiando, parando para nos ouvir. Mas esse ter um companheiro, uma companheira, alguém que esteja do lado, não significa que vai sempre dar certo, que tudo será um mar de rosa. Não, irmãos, 2 opostos, pensamentos opostos, comportamentos diferentes, mas que precisam estar juntos. Irmãos, ninguém pode viver sozinho, sozinha. Precisamos ter alguém, precisamos ter amigos, precisamos ter alguém que possamos contar com oração, com o ombro, com a mão. Um ombro para chorar, para dividir as nossas emoções, para dividir as nossas tristezas, para dividir os nossos lamentos. Precisamos. Portanto, se você decidiu viver sozinha e sozinho, é hora de você repensar isso, irmão querido. É hora de você repensar essa sua atitude. É hora de repensar. Recomeçar do zero. Dizer, Senhor, de fato eu errei, eu preciso perdoar alguém. Eu não posso viver assim. Tua palavra me ensina, me exorta. Eu preciso ter uma companhia. A igreja primitiva vivia uma intensa comunhão, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Atos 2:42 fala exatamente sobre isso. Vejamos Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, comunhão. A doutrina dos apóstolos, comunhão, no partir do pão, nas orações. Partir do pão é a celebração, é ouvir a palavra, partir do pão é sobre a ceia, estar juntos, reunidos. Eles partiam pão, eles se reuniam, comiam juntos, bebiam juntos, trabalhavam, irmãos, o mais perto juntos, eles viviam juntos. Nós não somos diferentes, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, precisamos disso. Não podemos ser exclusivistas.
Não podemos, irmãos, ser religiosos, tomar para nós somente a salvação e achar que só nós somos dignos de salvação, só nós somos melhores, exclusivistas. Não! Nós olhamos para a palavra e a palavra quebra esta ideia. Separação, divisão, não pode, irmãos. Cada um com uma ideia, e nós podemos até divergir nas nossas ideias, nas nossas decisões, divergir nos nossos pensamentos, mas nunca fazer com que isso venha a separar nós. Jamais, irmãos, jamais, jamais. Então, nós olhamos agora para a segunda frase que diz: na hora da oração. Era a hora nona, aqui 3 horas da tarde, especificamente no nosso horário, 3 horas da tarde, uma das 3 horas de oração diária dos judeus, manhã, meio-dia e tarde. O sacrifício da tarde agora estava sendo oferecido. Eles faziam de manhã ao meio-dia e à tarde. Estamos na terceira, ou seja, 3 horas da tarde o sacrifício estava sendo oferecido. Ou seja, é significativo que esse milagre aconteça então na hora do sacrifício. Jesus havia morrido exatamente nesta hora. O verdadeiro sacrifício havia sido oferecido e agora, através do nome de Jesus sacrificado, um homem seria curado. Jesus agora está ressuscitado, sentado junto do Pai, mas o nome dele continua operando, continua em nome de Jesus. É no nome de Jesus que o milagre continua acontecendo. Os apóstolos aqui mantinham o costume de oração, mas agora com um novo significado, significado novo. Eles não apenas frequentavam o templo, mas carregavam dentro de si o Espírito Santo de Deus. Eles não apenas agora iam à igreja, mas eles tinham dentro de si o Espírito Santo de Deus. Eles continuavam orando, mas dentro de si tinha o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que aqui vai dizer que eles estavam na porta do templo Formosa. A palavra aqui, Formosa, era uma das entradas do templo, provavelmente aqui dava mais acesso aos pátios ali, ao pátio das mulheres. Era conhecido por sua beleza arquitetônica, apontando para isso. E ele está ali estrategicamente possível, era feita de bronze coríntio, brilhante ao sol da tarde, por isso era Formosa. Ali passavam os ricos também, por isso este nome, e ele estava ali justamente, queridos irmãos, estrategicamente, aonde passavam pessoas de dinheiro, as mulheres que é de mais fácil fala, comove mais o coração, e uma porta bonita, coberta com bronze, corinto, ou seja, quando o sol agora 3 horas da tarde batia naquela porta, ela estava brilhosa, bonita, e decorava aquele homem que estava ali um lugar perfeito para um mendigo. Por quê? Milhares de pessoas passavam ali diariamente e havia o costume de dar esmola. Antes de entrar a adorar, era considerado um ato piedoso. Alguém que era visto, estou dando esmola, estou na porta da igreja. É como se alguém estivesse na porta da igreja ali. Quero ver se esses crentes aqui vai ter amor no coração ou não. Está entendendo, irmãos, o que ele fez? Quero ver, a pessoa vai entrar na igreja, eu duvido que ela não vai dar uma moedinha, porque na porta da igreja, vai orar, não é possível que não vai exercer o ato de doar, o amor, não vai exercer a caridade. Ele estava lá, inteligente o homem, estava bem ali esperando, e o homem, irmãos, estava ali o coxo, assentado no lugar certo, na hora certa, mas não por causa das moedas, mas por causa do encontro que Deus havia preparado. Aos olhos dele, moeda, mas aos olhos do Senhor, um encontro que Deus preparou para ele ali. Ele estava ali, o homem que precisava de mais do que um dinheiro, precisava de cura. Ele precisava mais de que uma ajuda, ele precisava ser transformado, ele precisava de uma nova vida. Vejamos, a Bíblia diz assim no versículo 2, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo para pedir esmolas que entravam. Aquele homem representava a minha, a sua, a nossa condição humana sem Cristo. Este homem era eu, este homem era você, este homem é todo nós, a nossa condição humana, nós sem Cristo Jesus. A palavra coxo de nascença está apontando para mim e para você.
coxo de nascença, e ele era coxo desde o ventre da sua mãe, não havia andado, não sabia o que era dar um passo, não conhecia a sensação de ficar de pé sobre suas próprias pernas. Não diferente de nós, irmãos, espiritualmente, o ser humano nasce em pecado. Irmãos, palavra de Davi no Salmo 51, versículo 5, vai dizer assim, irmãos, ele vai dizer assim, em pecado me concebeu minha mãe. Davi não está dizendo aqui porque a mãe dele era isso, era aquilo, porque o pai fez isso. Não, tem gente que julga por isso. Isso não é verdade, não é bíblico. Mas o que entendemos aqui, que Davi já está apontando para a nossa condição quando nascemos. Nós nascemos assim. Não é porque pecamos, depois nós nascemos e tornamos pecadores. Não é que pecamos e depois nos tornamos pecadores. Não, nascemos pecadores e por isso pecamos. Não é que nós nascemos santo. Olha, agora nascemos santo e agora pecamos. Não, nós nascemos pecadores, por isso pecamos. Nós já nascemos com o mal dentro de nós, por isso causamos o mal. Nós já nascemos destituídos da glória de Deus, por isso negamos o nome do Senhor. É o contrário que muita gente pensa. Tem uma doutrina aí, irmãos, que pregam que não, nós nascemos santos, sem pecado, e ao longo da vida vamos pecando. Não, Paulo vai dizer, porque todos pecaram e estamos destituídos da glória de Deus, o que os teólogos entendem por depravação total. Não há mais controle, nós não conseguimos mais dominar os nossos sentimentos, nós não temos mais domínio próprio, nós não temos mais. Só passamos a ter domínio próprio, mansidão, temperança, se estamos cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, fora de Cristo, somos coxo e aleijado, paralíticos espirituais. Nós nascemos coxo de nascença, paralítico, cego, nós nascemos surdo, nós não temos comunhão com o Senhor. O homem sem Cristo é espiritualmente paralítico. Ele não consegue andar no caminho de Deus por suas próprias forças, não consegue se levantar por conta própria, ele não consegue fazer nada. Por quê? Porque não tem a graça de Deus, ele não consegue ouvir o Senhor, ele não tem Cristo, ele não tem, queridos irmãos, salvação, é um morto vivo, é alguém sem esperança, depende de outros. Nós vemos aqui que o texto diz que ele era trazido todos os dias, ele não podia ir sozinho, ele dependia de outros para chegar até a porta do templo. E aqui há uma outra ironia triste, aqui ele estava à porta do templo, mas não podia entrar, ele ficava do lado de fora, dependendo da caridade de quem passava. Irmãos queridos, e muitos estão assim, muitos ainda estão assim. Esse homem ficava na porta do templo, ele não conseguia entrar para dentro, ele não tinha condições porque ele era um coxo desde nascença. Muitos estão assim, perto do Evangelho, com a Bíblia nas mãos, dentro de uma igreja, carrega um instrumento, põe terno e uma gravata, põe véu na cabeça, senta no instrumento para dedilhar, às vezes sobe aqui em cima para até pregar, mas não sabe que é o Evangelho. Está perto, mas não tem a palavra de Deus, não está dentro dele a porta da salvação, mas não são salvos, dependendo de migalhas, quando poderia ter um banquete, dependendo de coisas desta vida. Eu vou à igreja para ouvir o que Deus tem para falar com a minha necessidade, quando deveria ir juntar-se com os irmãos para, como um coro, adorar o único que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Regozijar ao ouvir pregar de Jesus Cristo, regozijar ao ouvir falar de salvação, regozijar em sua alma, cantar, louvar e adorar, por saber que é salvo, por saber que Jesus perdoou os pecados, por saber que hoje consegue se relacionar com Deus por causa do sacrifício vicário da cruz de Cristo. Mas tão longe, irmãos, do Evangelho, tão perto e tão longe do Senhor, tão perto da salvação e tão longe de ser um salvo. Por quê? Porque os ouvidos estão tapados com tapumes, porque querem migalhas. Tudo desta vida é migalha, tudo para este tempo são migalhas, é muito pouco
com o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, se comparado ao seu sacrifício. Não tem dinheiro que pague, irmãos, foi pago com preço de sangue de um inocente, louvado seja Deus. O coxo pedia esmola, era tudo o que ele conhecia, migalha, era tudo o que ele queria, migalhas para sobreviver, era tudo o que ele esperava, algumas moedas para sobreviver, mas um dia na mesma condição, pedindo muito pouco, pedindo coisa errada. Ele pedia por moedas, não pedia por cura, porque não acreditava que era possível. Ele olhava para ele e ele só via o imediatismo, a autossustentabilidade, a moeda, o pãozinho de cada dia. Ele esqueceu que, irmãos, apesar que não é que ele esqueceu, ele não sabia, ele não entendia sobre cura. Ele achava que era impossível. 40 anos de paralisia havia matado qualquer esperança, conformou-se com a sua situação. Migalha, migalhas e migalhas todos os dias. Tá bom assim? Dá para sobreviver? Tá bom assim? É uma moedinha hoje, é uma moedinha amanhã, né? Tem um papo aí, uma fala popular fora que de grão em grão a galinha enche o papo, não é assim? E ele estava assim, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, outro pouquinho lá, pronto, eu vou encher na barriga, nem que tenha que amanhã alguém me trazer aqui, me sentar aqui de novo, está confortável, não tem problema, eu ficar nessa mendigância, comendo de pouquinho em pouquinho, está bom demais. Quantas pessoas pedem a Deus apenas coisas materiais? Irmãos, eu gostaria de estar pregando essa mensagem para milhares, milhões de pessoas que fazem isso. Quantas pessoas que hoje estão sentados neste lugar aqui, dia a dia, ano a ano, buscando por isso. Dia a dia, eu já estive assim também, buscando por coisas daqui, dinheiro, buscando por emprego, buscando por casa, casamento, roupa, calçado, salário, bebida, viagens. Quantas pessoas estão entrando ano, saindo ano, dias, horas, meses, semanas e anos nessa situação. Eu passei mais de 35 anos fazendo isso. A minha preocupação era só com o que calçar, com o que vestir, com o que comer, era só isso, com o que andar, ter um teto para viver, e eu ia à igreja só para saber disso. Quando alguém se pregasse 2 cultos sobre o sacrifício de Jesus, no terceiro eu já nem ia. Por quê? Porque não me importava. Irmãos, eu estava ali para defender somente o que eu precisava aqui e agora, só migalhas. Comparado à salvação, isso é migalha, é viver de migalha, é viver mendigando. Quando Deus quer dar a nós algo infinitamente maior, estamos buscando por coisas superficiais demais, passageiras demais, pequenas demais. Irmãos queridos, louvado seja Deus, pedem esmolas, quando poderiam receber transformação completa de sua vida. Palavra genuína pregada, o evangelho pregado, desemboca na tua casa. Quantas vezes nós olhamos para dentro de nós e vemos que aquilo que estamos passando é resultado daquilo que nós plantamos, e que se tivéssemos ouvido o evangelho, ao invés de ir à igreja buscar por esmola, nós não teríamos ou estaríamos passando por grandes decepções. Por quê? Porque daqui de cima não é pregado o evangelho, daqui de cima não é anunciado a verdadeira boa notícia, daqui de cima não está sendo pregado Jesus Cristo para a tua vida, para a tua casa, mas influenciando pessoas, encorajando pessoas a ir diante de Deus, só pedir, com a mão estendida, pedindo. Vamos ver o que Deus fala, vamos ver o que Deus tem, vamos ver o que Deus vai prometer pela palavra, e sai da igreja com uma mala cheia de promessa,
sai dentro da igreja com uma emborná cheio de promessas. Quanta gente vivendo assim. Pessoas que eu tenha bons filhos, que o meu marido me ame, que eu tenha uma casa boa, que eu tenha um carro, isso. E salvação? Ela já aconteceu, tem certeza? Tivesse acontecido, você não estava desta maneira. Se tivesse acontecido, nós estaríamos aos pés de Jesus, louvando a Ele pelo fato de quem Ele é, o nosso Salvador, não estaria como pedinte. Mas muita gente fazendo isso, irmãos. Esquecemos de que o pão da vida verdadeiro é Cristo, é a palavra de Deus, que nos alimenta. Mas graças a Deus, que assim como esse homem encontrou o verdadeiro evangelho, a verdadeira notícia, este homem nós também encontramos. Nesse encontro, e tudo mudou. A vida deste homem foi transformada, versículo 3 e 4, o qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que desse esmola, e Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Esse encontro com os apóstolos foi diferente de todos os outros encontros daquele homem. Esse homem, ele recebeu, queridos irmãos, uma fala maravilhosa e um pedido. Disseram assim: Pedro e João não passaram indiferentes, não jogaram uma moeda sem olhar, como tantos faziam, mas fitaram os olhos nele. Naquela época, as pessoas ofereciam, só para que você entenda, eu vou fazer aqui para que você entenda, as pessoas passavam, vamos dizer que essa cadeira aqui do meu lado, seja ele assentado, não olhava, jogavam, lançavam o dinheiro, jogava assim, abandonado, irmão. Por quê? Porque eles ignoravam essas pessoas que estavam pedindo esmola, principalmente coxo, paralítico, aleijado, cego, para que você entenda o contexto de época. Eles eram conhecidos como os amaldiçoados. Deus tinha amaldiçoado, então eles evitavam até olhar. Eles ignoravam, irmãos, tratavam assim os deficientes. Eles não olhavam, uma cadeira está aqui, o mendigo está aqui. Eles viravam o rosto, se possível, e lançavam, jogavam no chão. Ele que se virasse em pegar. Mas Pedro e João faz diferente. Eles olham e Pedro com João, fitando os olhos nele, e disseram: olhe para nós. É como se alguém chegasse e dissesse assim: você é mendigo, você é paralítico, olhe para nós, olhe para mim, eu quero olhar nos teus olhos. Louvado seja Deus, irmãos, que maravilha! O que é o poder de Deus dentro de um homem, irmãos, regenerado pelo Espírito Santo de Deus, com o poder de Cristo? É diferente. Valoriza os outros, não ignora, respeita. Louvado seja Deus. Pedro e João olhou, irmãos, e um olhar que foi além, viu além, olhou dentro do coração, e não foram indiferentes, não jogaram uma moeda como todos faziam, mas fitaram os olhos nele, olharam fixamente com atenção, ou seja, com interesse genuíno, de enxergar o que estava dentro daqueles olhos, que descia para o coração. Louvado seja Deus. A igreja verdadeira não passa indiferente pela dor humana, não ignora os que estão caídos, olha nos olhos, enxerga a pessoa, não apenas o problema. Sabe, é difícil, irmãos, eu já ouvi tantas coisas, sabe, de pessoas com depressão, e as pessoas menosprezaram a depressão do outro, a dor do outro irmão. Você acha que uma pessoa dessa tem Deus? Não tem, irmãos, é um demônio. Se eu vi, irmãos, uma pessoa que se diz crente, que se diz cristã, irmãos queridos, e você fala: olha, fulano está passando por isso essa família está assim, e daí? Não é problema seu. Eu já ouvi isso de gente que se diz crente, e daí? Olha, precisa fazer isso, precisa socorrer, não é problema seu. Está vindo à igreja? Essa pessoa congrega? Irmão, isso é um absurdo falar isso. Isso não é ser crente, irmãos. Você está tomado de espíritos que não vêm de Deus. Isso não é a igreja verdadeira. Nós somos a igreja, o templo, a morada do Espírito, o altar do Senhor em nós. Precisa estar em nós, que é Cristo, o altar de Deus. Esse homem, esses dois olharam. Pedro disse: olha para mim, disse: olha para nós. Ele queria a atenção do homem, queria que ele levantasse os olhos do chão. Provavelmente ficava o tempo todo assim, estendia as mãos e olhava para o chão. Era assim que eles faziam, estendia as mãos assim, olha para cá um pouquinho. Ele fazia assim, todos de antigo faziam isso, baixava a cabeça e levantava as mãos. Pedro disse: olha para a gente, eu quero que você olhe dentro do meu olho. E o mendigo aqui, paralítico, olhou nos olhos.
Será que nós temos tempo para fazer isso, irmãos? Será que nós conseguimos sentir a dor dos nossos irmãos? Está certo que tem gente que não aceita, não quer ajuda, ele não quer ser ajudado. Você oferece, fala, não precisa, não quero. Não tem como, você não vai ir lá irmãos, e dar de todo jeito e forçar a pessoa. Não quer, mas você fez sua parte. Fez a sua parte, mas agora ignorar as pessoas, não, se não é da minha igreja, não pode, não, tem que fazer uma oração para ver se Deus permite doar uma cesta básica. Nós precisamos buscar uma confirmação. Não, eu preciso sentir Deus confirmar para me ajudar. Mas irmão, está passando fome, não tem o que pôr na mesa, está desempregado. Não, mano, tem que orar. Que história é essa, irmão? Que história é essa? Não, de que igreja que ele é? Irmão, ele está tão fraquinho, ele é da nossa, mas congrega muito pouco. Não, irmão, tem que ir lá fazer uma visita e olhar. Se não congregar, não pode ajudar. Irmão, tem gente com o coração desse jeito e chamando de crente. Isso não é bíblico. Isso é um evangelho anátema, maldito que pregaram essa pessoa. O próprio Senhor Jesus disse que a religião dele é que dar aos pobres. Tive fome, me desse de comer, estive nu, me vestisse, estive enfermo, me visitaste. Irmãos, este é o ministério de Jesus, louvado seja Deus. Esta é a igreja verdadeira primitiva de Jesus, é sentir a dor dos nossos irmãos, louvado seja Deus, é olhar nos olhos, bendito seja Deus, é orar, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, está na casa do luto, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Aqui Pedro disse, olhe para nós, onde provavelmente esse homem ficava com as mãos estendidas, o coxo agora olhou para eles, esperando receber uma coisa, receber alguma coisinha que ia tratar nele. No versículo 5 nós vemos isso, e ele olhou para eles, esperando receber deles uma coisa, alguma coisa. Ele obedeceu, ele olhou, ele abriu os olhos, mas ainda pensava em dinheiro, não imaginava o que estava por vir, não imaginava o que estava para acontecer ali. Às vezes Deus nos chama a olhar para Ele, justamente quando estamos focados nas coisas erradas. Ele quer nossa atenção para Ele antes de agir. Quando o Senhor manda a sua palavra, olhe para mim, aceite-me o meu chamado, estou te chamando, abra o seu coração, receba a minha palavra. Deus fala quantas vezes conosco assim, vigiai, abra os olhos, estou falando contigo, mas não, Deus está querendo que nós nos voltamos para Ele, para a sua palavra, para agir em nós, para que nós vejamos Deus agir. Quantas vezes, irmãos queridos, nós negamos olhar para o Senhor. Agora, o que a igreja tem para oferecer? E Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, louvado seja Deus. E essa é uma das declarações mais marcantes do Novo Testamento. Pedro estava dizendo, eu não tenho prata, não tenho nada. Pedro era pobre, os apóstolos haviam deixado tudo para seguir Jesus, eles abriam mão do seu emprego, estavam ali para servir o Senhor, não tinham recursos financeiros para resolver o problema daquele homem com dinheiro. A igreja primitiva não tinha prédios suntuosos, orçamentos bilionários, influência política, não tinha nada. O mundo, irmãos, considerava a igreja sem poder, não tinha o poder que o mundo tem, o mundo cheio de poder. O mundo, irmãos, considerava a igreja miserável, e o que Pedro tinha? Mas o que tenho, isso te dou. Pedro tinha algo, não tinha dinheiro, mas algo real, era poderoso, era suficiente. E o que Pedro tinha, irmão André? Te conto, tinha o Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo, a autoridade do nome de Jesus, o evangelho que transforma vidas, louvado seja Deus. Quantos que estão assim, irmãos? Olha, uma casa simples, não tem uma roupa boa, não tem um carro bom, não tem um palavreado bom, não tem um bom dinheiro, não tem nem um emprego bom, mas você olha para dentro do coração daquele homem, daquela mulher, está cheio do Espírito Santo, está cheio da palavra de Deus, está cheio do Senhor, louvado seja Deus. O Espírito Santo está naquela pessoa, está naquela mulher, está naquele homem, louvado seja Deus. Ninguém dá nada. Olha, e fala, esse é um coitado, esse é um zero e ainda à esquerda.
Olha a situação dessa pessoa, olha a situação dessa mulher, é um coitado, não tem nem para ele, é uma luta, mas quando você vai diante dessa pessoa, ao abrir a boca, prega o evangelho, anuncia Jesus Cristo, está cheio de Deus, louvado seja Deus, está sob a autoridade de Jesus, oh aleluia, está cheio do poder de Jesus, louvado seja Deus, cheia do poder do Espírito Santo, bendito seja Deus. Deus fala com ele face a face, fala com ela face a face, Deus visita nas madrugadas, nas noites, no dia, no amanhecer, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, tem relacionamento com Deus. Assim era Pedro, assim eram os apóstolos, a igreja muito pobre, a igreja primitiva, estava naquela situação, queridos, se afugentando com medo da perseguição, mas eram cheios do Espírito Santo, louvado seja Deus. Que adianta um prédio luxuoso? Que adianta cadeiras almofadadas? Que adianta um altar forrado de granito, de mármore, de tantas coisas, mas não prega Jesus Cristo? Não tem o Espírito Santo, não fala do Evangelho, não anuncia ressuscitação, oh aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, vida de santidade, louvado seja Deus, não anuncia a volta de Jesus, só fala de coisas desta vida, só fala de migalha, de dinheiro, de comprar, de vender, de viajar, de casar, de negociar. Não, irmãos, não adianta ter um prédio situoso se não tiver Jesus, se não tiver Evangelho. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Prega, aqui tem Deus, mas quando chega, aqui tem Evangelho, aqui a graça, mas quando chega lá, irmão, o forno não tem Espírito Santo, não está quente, não tem a verdadeira mensagem, só promessa humana, coisas terrenas, coisas passageiras, não tem salvação, não fala de Jesus, não fala de arrependimento de pecados, não prega genuinamente. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, bendito seja Deus. A igreja não pode ter muito aos olhos do mundo, mas tem o que o mundo não pode dar: perdão de pecados, vida eterna, libertação, cura, esperança e propósito. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Aqui, irmãos, há uma generosidade de dar o que se tem. Pedro não se desculpou por não ter dinheiro, mas ele ofereceu o que tinha, e o que ele tinha era infinitamente melhor do que moedinhas. A igreja não precisa se envergonhar por não ter todo o recurso do mundo. Ela precisa oferecer o que tem: a mensagem do Evangelho, a oração no nome de Jesus, o amor a Cristo. Será que nós temos feito isso como igreja? Será que onde nós estamos está fazendo isso? Às vezes nós não temos condição de ajudar todo mundo, não podemos fazer, irmãos, aquilo que nós não temos, mas se a igreja prega o Evangelho, não confunda com palavras de homens, Evangelho não vive dando profetadas por aí, profetada não é Evangelho, falar da vida dos outros não é Evangelho fala da vida de Cristo, anuncia salvação não é por obras, nem por mérito, é pela graça, salvação por intermédio da cruz de Cristo, seu sacrifício vicário. Evangelho fala do poder de Deus para transformar o homem de dentro para fora, isso é Evangelho, louvado seja Deus. Evangelho é falar de uma vida cristã, sem santidade é impossível ver a Deus, oh aleluia, louvado seja Deus. Fé, irmãos, é pregada no Evangelho genuíno, não fé em milagres, mas fé em Jesus Cristo, louvado seja Deus. Não é fé no homem, mas fé em Jesus que nos salvou, isso é Evangelho, louvado seja Deus. Evangelho, bendito seja Deus. Pregar o Evangelho, anunciar o nome de Jesus, louvado seja Deus, e pelo poder que tem o nome de Jesus, e que seu sangue está acima de todo e qualquer outro nome, o seu sangue, somente pelo sangue de Jesus, a regeneração, limpeza dos seus pecados, justificação, e prega sobre o amor de Deus para o homem miserável e pecador. Pronto, aí está o Senhor, isso é dar tudo que tem, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Então, irmãos, agora a próxima fala, ele olha, Pedro observa, eles se olham, João junto, Pedro diz que não tem nada, mas o que eu tenho eu ofereço. Ele está falando sobre o poder do nome de Jesus, ele completa: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aqui está o centro de tudo.
o nome de Jesus. O nome de Jesus deve ser apregoado. O nome de Jesus deve ser cantado. O nome de Jesus deve ser louvado. O nome de Jesus deve ser exaltado, o nome de Jesus deve ser glorificado, o nome de Jesus deve ser aclamado, anunciado, pregado, oh, aleluia, louvado seja Deus, reverenciado, louvado seja Deus, tem que estar no centro da mensagem, no meio da igreja, operando entre os castiçais, louvado seja Deus, entre a igreja, precisa circular na boca, não só da boca para fora, mas nascido do coração e da alma, louvado seja Deus, o nome de Jesus, bendito seja Deus. E então, o nome que tem autoridade. Pedro não curou com seu próprio nome, não usou fórmulas mágicas, não apelou para técnicas ou rituais, ele aqui invocou o nome de Jesus, o Nazareno, e este nome era controverso em Jerusalém. Jesus havia sido crucificado, havia poucas semanas que isso tinha acontecido, e agora ele era considerado blasfemo pelos líderes religiosos, e agora Pedro está proclamando abertamente como fonte de poder diante de uma sinagoga judaica, cheio de líderes religiosos. Não tinha medo, é um homem que não tinha medo, não tinha vergonha do evangelho. Irmãos, oh aleluia, Filipenses aqui declara, irmãos, em Paulo, que Deus lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, e este nome tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, o nome que cura e que salva. Mais tarde, Pedro explicou ao povo, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem, e a fé que ele que é por Deus, a este, na presença de todos vós, esta perfeita, está aí a perfeita saúde. O nome de Jesus cura corpos, liberta cativos, perdoa pecados, transforma vidas, salva as almas. Portanto, o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus deve ser exaltado, não por mágica que isso acontece, não por autoridade delegada pelo Senhor, irmãos, dono da igreja, fundador da igreja, não, mas autoridade delegada pelo Senhor ressurreto à sua igreja, glorificado. Quando oramos em nome de Jesus, invocamos sua pessoa, sua obra e o seu poder. Invocamos a Jesus, buscamos para nós, e a ordem é de fé, é pela fé, através da fé. Levanta-te e anda, foi uma ordem. Pedro não disse, talvez Deus te cure, disse com autoridade, levanta-te. Por quê? Porque usou o nome de Jesus que tem poder, e o homem obedeceu. A fé de Pedro é a resposta do coxo que se encontrava no nome de Jesus, e um milagre aconteceu, uma transformação instantânea. Tomaram ele pela mão direita, levantou, e logo seus pés atelhos se afirmaram, saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles, irmãos, com seus pés, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Pedro estendeu a mão, Pedro tomou pela mão direita, levantou e agiu, ele se levantou e foi à igreja, e a igreja, irmãos, ali recebeu ele entra para dentro do templo adorando a Deus, gritando, pulando e saltando, estendeu as mãos e gritando o que Deus fez com ele. O corpo respondeu. Irmãos, assim aconteceu conosco. Jesus morreu pelos nossos pecados, mortos que estavam, hoje nós temos vida. Hoje, como igreja, nós nos juntamos aqui, não por causa de uma instituição, não para adorar uma placa, não para sermos gratos por um fundador de uma igreja, não, mas para sermos gratos. Se hoje nós conseguimos adentrar como igreja para adorar o Senhor e ser recebido no seu santo monte, é porque o Senhor olhou nos nossos olhos, olhou para os nossos olhos e viu a situação que nós estávamos, e ainda estamos mortos, e mortos em pecados estamos, mas se temos vida diante do Senhor, essa vida não é minha, essa vida é abundante que veio de Jesus. Se você está aqui esta noite e consegue receber o Evangelho, a palavra de Deus, e sente o Espírito Santo queimar o teu coração,
é porque você tem vida e vida abundante que veio de Jesus através da cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Valorizamos. Nós estávamos como coxo, paralítico, na porta do templo, mas Jesus nos viu assim, olhou dentro dos nossos olhos e Ele disse: tenha vida e vida com abundância. Aquele que crê em mim passa da morte para a vida. Aquele que crê em mim tem vida eterna. Louvado seja Deus. E por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham vida eterna. Louvado seja Deus. Hoje nós celebramos, tomamos o cálice da salvação. A nossa alegria, irmãos, é o Senhor. Ele é o motivo da nossa alegria, de podermos entrar como igreja na presença do Senhor. Eu, você, somos parte deste corpo que chamamos de igreja, irmãos, do Senhor. Ele é o cabeça da igreja, é Ele que olha nos nossos olhos, prescruta os pensamentos e sonda os nossos corações. Bendito seja Deus. Se temos hoje vida, esta vida é Cristo. Se hoje celebramos a salvação. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.